Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então deixe o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E comente também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. De Moraes, né, revelando o descontentamento deles com a Interpol, com a Polícia Internacional e com o governo americano, no caso do jornalista Alan dos Santos. O juiz Marco Antônio Vargas, do gabinete da presidência do TSE, chamou de, desculpem a expressão, não é minha, é do juiz aí do gabinete da presidência do TSE, ele chamou de sacanagem a decisão da Interpol de não colocar o Alan dos Santos na lista vermelha. E escreveu numa mensagem: dá vontade de mandar uns jagunços pegarem esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Ô Ana, nossa, eu já vi isso na Rússia do Putin, né? Lá no regime chavista, né? com Hugo Chávez, com Nicolás Maduro, já vi isso em Cuba. E eu vou dizer que não é só uma vontade que dá, né? A preocupação é essa, que dá vontade, eles partam realmente para ação. Lacombe, é uma realidade, assim, às vezes a gente parece que está dentro de um pesadelo, né? E estamos, de fato, dentro de um pesadelo. Eu vou aproveitar os nossos convidados aqui, né? Ilustres presenças do doutor André Marcília e do Dr. Emerson, e vou abusar, tá, Lacombe? Você me permite? Não vou nem Bora, comentar, não vamos, vou claro, abusar, claro. porque Hoje é um programa, que você falou, é um programa de entrevista hoje, praticamente. porque como disse uma certa pessoa aí, tem muita gente para aprender, a gente tem muita pergunta para perguntar, tem muita coisa para explicar e tem muita coisa para aparecer nesses 6 gigabytes aí, né? Então, o que eu queria perguntar, né, para doutor André e também doutor Emerson é o seguinte: nós temos visto uma covardia absurda do Rodrigo Pacheco, que, para mim, é um dos grandes cúmplices desse estado de exceção que estamos vivendo, porque se ele tivesse freado esse abuso de autoridade, esse desrespeito absoluto à nossa Constituição lá atrás, mesmo colocando, muita gente fala, mas um processo de impeachment de um ministro no Senado não ia dar em nada. Tudo bem, mas poderia ser pedagógico de alguma maneira, né? Não, vou colocar aqui, o Brasil vai ver, né? Quem é a favor, quem vai ser contra, como quando o Flávio Dino foi para a sabatina do Senado, o Brasil começou a cobrar o voto aberto. O senhor vai aprovar? O senhor vai aprovar? O senhor vai aprovar? E quem ficou em silêncio, fazendo parte aí do espectro da direita, teve problemas com seu eleitorado. Então, Rodrigo Pacheco é cúmplice disso, na minha humilde opinião e análise, mas eu vejo também, doutores, que o foro por prerrogativa de função é uma arma na cabeça dos nossos senadores, foi uma arma na cabeça dos nossos deputados quando eles chancelaram ali uma prisão ilegal, né, uma prisão que foi decretada de ofício pelo Alexandre de Moraes, em cima do então deputado Daniel Silveira. A Câmara ficou com medo e chancelou, disse: não, é isso mesmo, vai ficar preso. O que ali também nós já devíamos ter feito um barulho tremendo, mas muitos isentões estavam, não, tudo bem, é só um bolsonarista, mas ali já havia uma quebra no rito que o doutor Emerson tanto disse, uma quebra no procedimento legal, no processo legal, no próprio regimento da Câmara dos Deputados. Então, a minha pergunta para vocês é essa.
será que dentro desse contexto de 1.000 pratinhos que o brasileiro precisa rodar, né? Coitados de nós, uma coisa que deveria entrar até com uma certa urgência no nosso debate não seria a extinção do foro por prerrogativa de função, porque isso parece que é uma corda no pescoço de todos eles o tempo todo. Ainda mais agora que nós vimos que qualquer um pode abrir qualquer investigação de ofício, sem provocação. Uma corte que deveria funcionar, né, constitucionalmente apenas pela provocação, não é o que acontece com o STF, e eu gostaria de saber a análise de vocês, se talvez a extinção do foro por prerrogativa de função não poderia nos ajudar e devolver alguma independência e autonomia para o Senado. Grigoletti, depois o Marcília. Emerson. Ana, sua pergunta é muito pertinente, muito pertinente. E, enfim, eu acho que esse é um dos pontos cruciais que deveria ser adotado na legislação brasileira. Isso precisa acabar. Essa história de foro prerrogativo de função, isso precisa realmente acabar, né? Isso privilegia, né, e a própria formatação que a gente tem do Supremo Tribunal Federal, de competências, etc., ela acaba privilegiando justamente o envolvimento político da Corte. Então, isso era uma questão que precisaria, de fato, ser debatida, uma emenda à Constituição para remover e extirpar isso, né? E, inclusive, tirar esse poder do Supremo Tribunal Federal. Porque enquanto isso permanecer, a gente não vai conseguir caminhar, né? E sempre vai ter essa vinculação necessária do Supremo aos outros poderes, né? Não, vai ter que sempre um fica amarrado com o outro, enfim, facilita e viabiliza. Mas a situação, Ana, eu acho que, ao mesmo tempo, é de um absurdo tão grande, que, por exemplo, independente se tem norma ou não tem, no Brasil a gente virou bagunça mesmo, né? Que, por exemplo, o Rodrigo Constantino, assim como várias outras centenas, são milhares de pessoas lá, nesses inquéritos que tramitam no Supremo, tanto do pessoal do dia 8, quanto do inquérito 4781, que é das fake news, das milícias digitais, de todos aqueles outros, a maioria massiva daquelas pessoas, elas não têm, o Supremo não tem competência para processar e nem julgá-las ali, né? Então, mesmo havendo uma norma específica que trata da questão de prerrogativa de foro, o Supremo simplesmente ignora, porque esses processos não eram nem para estar lá, né? Eu já tinha mencionado em outros momentos que eu até achei que eles iam fazer isso por um momento, ou talvez até as eleições, e depois arrefecer e talvez remeter, né, as conclusões dos inquéritos ali para as comarcas comuns, os foros comuns, né, para que fosse cada um aí analisado, o Ministério Público, etc., dar seguimento ou não, se ele entendesse, né, pulverizando esse processo no Brasil todo, esses processos, né, mas nada disso foi feito, né? O Supremo parece que gostou e avocou simplesmente esse poder absoluto, né? E ele simplesmente, enfim, tomou para si, não quer devolver, né? Ficou muito escancarado isso e resolveu simplesmente deixar de cumprir lei, né? Não vou cumprir, por quê? Não, porque aqui a gente manda e vai ficar desse jeito. Então, assim, existe a norma que inclusive reconhece até onde vai o foro por prerrogativo de função e até onde não vai, né? E isso é muito claro nesse momento, mas até as pessoas que não têm, né, que não teriam, que está no Supremo, estão. Então, assim, é um abandono completo do ordenamento jurídico. Totalmente, né? Então, a gente fica numa situação crítica. Agora, é óbvio, né, que falta muito empenho do Senado, né? Enfim, através de uma emenda constitucional, é possível, sim, fazer essa mudança. Agora, só me falta, né, não falta mais nada, também não duvido, né, do jeito que chegou a coisa, de repente o próprio Congresso conseguir aprovar uma emenda constitucional e o Supremo falar que a emenda é inconstitucional. Não é difícil acontecer uma maluquice dessa, né? Sei lá, uma inconstitucionalidade por essência, alguma coisa, vai ser um termo mais ou menos assim, né? Mas porque a emenda é emenda, se mudou a Constituição, então realmente acabou, não vou discutir se ela é constitucional ou não, porque ela faz parte, obviamente, da Constituição. E espero não chegar nesse ponto, né? Mas não duvido. Ana, pessoal, se vocês me permitirem, eu só queria também tocar num ponto aqui que eu acho importante, que é uma dúvida, inclusive uma narrativa que alguns juristas têm tomado aí, feito,
e até uma parte da imprensa da esquerda, querendo bombardear, né, essa questão se o ministro pode ou não fazer aquilo, se socorrendo ao tal do poder de polícia lá do TSE. Né? E aqui tem outra falácia absurda, tá? Eles falam que, conforme o Código Eleitoral e a Lei das Eleições e as resoluções do TSE, o TSE tem poder de polícia, então não tem problema nenhum ele fazer isso, né? Pelo contrário, tem sim, tá? Isso aí é outra distorção. Primeiro, poder de polícia, gente, não é ilimitado, tá? Por exemplo, até mesmo um delegado, ele não pode simplesmente acordar um dia e falar, acordei, sei lá, eu não vou com a cara do meu vizinho, eu vou lá instaurar um inquérito contra ele. Não é assim que funciona, né? Tem que ter os indícios e, partindo desses indícios, ele abrir um pedido de investigação, né? E, obviamente, sempre vinculado a alguém que pede, né? O juiz deve ser provocado. Então, assim, não existe essa regra no Código Eleitoral, nem na Lei das Eleições, exceto em uma parte da resolução lá que foi criada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que mesmo nesses casos ali, se você for verificar o que está descrito ipsis literis da norma, ela fala que os casos de investigação, quando se dá esse poder de polícia, ele depende de provocação. Então, no caso, o partido político, a coligação que foi prejudicada na época das eleições, ela pode pedir abertura de investigação. Né? É diferente. É totalmente diferente de uma situação sem ninguém pedir, sem absolutamente nada, o ministro selecionar alguns casos ali e remeter para ele próprio para beneficiar em outro tribunal que não tem esse poder de polícia. Né? No caso é o Supremo. O Supremo, por exemplo, não pode fazer isso. Então, assim, ele não pode também usar essa burla. Né? Não, eu estou pegando as coisas do TSE aqui, né, que tem um poder de polícia, que na verdade não tem, né, como a gente acabou de explicar, e vou jogar lá para o Supremo, porque o Supremo não pode fazer isso, então eu vou usar. Ou seja, é outra ilegalidade. Tá? Isso é outra falácia, não tem nada a ver esse negócio de poder de polícia, o TSE pode ou não fazer, e pior, mesmo se a gente considerar, em última análise, que eles podem fazer tudo isso, não pode editar prova. Tá? Nem o TSE, nem ninguém, nem um delegado pode fazer isso. O delegado não pode fazer, por exemplo, uma perícia lá, de repente alguém foi assassinado no local do crime e alterar fatos, alterar coisas, alterar lugares, alterar datas. Não pode. Tá? Ele não pode fazer isso, mesmo ele tendo poder de polícia. Então, só para deixar claro isso aí, encerrar com essa falácia aí, porque tem poder de polícia. Não, não tem poder de polícia. Tá? E o poder de polícia, ele está vinculado a determinados requisitos, como, por exemplo, a necessidade de provocação. Nesse caso aí, não teve ninguém pedindo absolutamente nada. O juiz fez de ofício. Então, está manifestamente errado. E ainda que alguém argumente que na resolução existe essa previsão, vale lembrar, tá? Resolução não é lei, ela está abaixo da lei. Então, se ela está contrária à lei, ela é manifestamente ilegal, né? E se não, inconstitucional. Então, só para deixar claro esse ponto. Marcília, seu comentário. Diga, Ana, rapidinho. Claro. Lembrando que o senador Eduardo Girão, ele já disse aqui no nosso programa que o projeto para a extinção do foro por prerrogativa de função já passou no... E vamos aqui para mais uma notícia. STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. Uma coisa que não é novidade, né, pessoal? A aproximação ocorre em meio a uma série de pressões feitas por alas da oposição no Congresso Nacional. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e integrantes do Senado do governo Lula e do PT manifestaram apoio ao ministro Alexandre de Moraes após as publicações de uma reportagem pela Folha de São Paulo. A reportagem revelou que o gabinete de Moraes teria utilizado mensagens não oficiais para ordenar à Justiça Eleitoral a produção de relatórios que embasaram decisões do ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em tramitação no STF. Entre os que saíram em defesa de Moraes estão o presidente do STF, Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann. As manifestações de apoio ocorreram enquanto parlamentares da oposição ao governo Lula anunciaram um novo pedido de impeachment contra Moraes, motivados pelas revelações da Folha. Os diálogos
revelados pela Folha indicam que o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, teria sido utilizado como um braço investigativo de seu gabinete no Supremo. As mensagens mostram um fluxo fora do rito envolvendo o TSE e o STF, com o órgão de combate à desinformação do TSE sendo usado para investigar e fornecer subsídios para o inquérito em curso no STF relacionados ou não à eleição de 2022. As mensagens também revelam que, em alguns casos, Moraes expressou frustrações com a demora do cumprimento de suas ordens, o que gerou tensão entre seus assessores. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!